noite. Vamos iniciar nossos trabalhos essa noite com uma mensagem do livro Fonte Viva, Chico Xavier, do Espírito. 120. Assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas 12, 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrenas, mas, se não és senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução ao mundo. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de manhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-á a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama. Reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Obrigado, Rosa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa. Vamos dar prosseguimento à nossa reunião da noite, né? Fazendo a nossa prece inicial. Rogando a Deus Pai, que é todo amor e bondade, o amparo necessário, para aproveitarmos ao máximo esses momentos que estamos aqui passando, onde a espiritualidade amiga preparou esse ambiente, para que aproveitemos ao máximo a oportunidade do aprendizado, do raciocínio, da absorção dos ensinamentos do Cristo que serão falados aqui, para que esses ensinamentos mexam com o nosso cérebro, mexam com os nossos pensamentos e nos façam sair daqui pessoas melhores, pessoas dispostas a mostrar o Cristo aonde for, no trabalho, no convívio social e principalmente no lar, nas nossas profissões, que sejamos o melhor profissional que podemos ser, que sejamos o melhor filho, marido, esposa, o melhor pai, o melhor companheiro, o melhor amigo. É isso que o Cristo nos concede. Ó Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Queremos também pedir por todos aqueles que queriam estar aqui nesse momento, para aproveitar essa oportunidade, mas por algum motivo não puderam. Queremos pedir pelos nossos familiares, queremos pedir por aqueles que estão passando por dificuldades muito maiores do que a nossa, que recebam esse demitido, esse amparo. Senhor, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nos presídios, nos abrigos, aqueles que estão nos hospitais, ó Senhor, pelo mundo todo, os países em conflitos, nas guerras, egoísmo, vaidade, de orgulho. Senhor,
pedimos que ampare, como sempre ampare, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Senhor, intua também a nossa expositora, para que as suas palavras toquem o nosso coração e transformem as nossas mãos em obras no reino. Jesus, querido amigo, espiritualidade amigo, mais uma vez agradecemos. Só agradecemos. Muito obrigado. Permaneça conosco hoje a nós. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo Isa Rita Polito Rico. Eu não chamei ela de Iná hoje, até né? Eu não chamei você de Iná hoje, porque tem a Iná e tem a Isa. A Isa Rita Polito Rico, escritora, poeta, palestrante espírita e trabalhadora do Centro Espírita Dom Pedro II. E vai falar para a gente o tema comunhão com Deus, ao qual eu passo a palavra. Por gentileza, Luiz. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Esse estudo aqui ele foi tirado do livro Boa Nova, né? Trazido pelo Humberto de Campos, através do lápis, né, do Chico Xavier. E é uma conversa que Jesus tem com os apóstolos, porque a gente tem que lembrar o seguinte: eles foram os primeiros a tomar conhecimento, né, da verdadeira face de Deus. Porque até a chegada de Jesus, no Velho Testamento, como se apresentava Deus, né? Que era mau, vingativo, né? Então o homem temia Deus. E aí Jesus, quando encarna no planeta, ele traz a verdadeira visão, a verdadeira face de Jesus, que é só amor, que é só bondade, né? E eles tinham assim um pouco de dificuldade do entendimento de como chegar a Deus, como orar. Então, essa passagem é justamente quando eles estão junto a Jesus e João vai perguntar a Jesus a sua dúvida, né? Ele vai mostrar que tinha dificuldades, né, para o entendimento. Então João pergunta a Jesus. Todo o diálogo está dentro do Boa Nova, tá? Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. E aí ele até falou para Jesus que a dúvida era tanta que ele chegou a procurar os essênios. Mas nesse contato com os essênios ele ficou mais enrolado ainda, porque os essênios falavam para ele que, na realidade, o conhecimento devia ser oculto, não podia se espalhar, né? Então ele não esclareceram para ele e ainda botaram outra dúvida, né, para João. Então ele pergunta para Jesus: devo ocultar o que haja de mais santo no meu coração? E aí Jesus vai esclarecer para ele o seguinte: não, que nós na realidade vamos orar em secreto, né? Como Jesus falou, orar no quarto secreto. Mas não é que literalmente alguém vai entrar num quarto e se trancar, né? Nosso quarto secreto é o nosso coração. E que justamente se a gente estiver num lugar com muita tribulação, muita confusão, aí que a gente tem realmente, né, que fazer uma oração vindo do nosso coração, né, que é o nosso quarto secreto. Então Jesus também explica para ele que realmente havia uma preocupação muito grande dos essênios, com medo da propagação da Boa Nova, dos seus ensinamentos, com medo de que realmente essa prática da caridade ela fosse tomasse outro rumo. Então ele dá até um exemplo. Eles tinham medo que, por exemplo, se eles usassem um unguento para curar uma ferida, que eles pudessem então dar aquele unguento para uma pessoa que precisasse de pão. Uma coisa bem, né, contrastando bem mesmo. E aí Jesus fala, eles tinham medo justamente por causa disso, porque a má interpretação, a má utilização, então fez com que os essênios eles se fechassem em si. Mas aí Jesus diz o seguinte, que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum.
Então aí Jesus vai mostrando desde já que todo o seu ensinamento que ele trouxe para nós é para que todos tenham contato com esse ensinamento, para ter oportunidade de fazer o que nós procuramos fazer, o aproveitamento, né? Porque a gente sabe que nós temos aqui como objetivo o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual vai se dar com o conhecimento do caminho aplicado. E aí Jesus ainda fala assim, ó: também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejava aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens, sequiosos de conhecimento aí sim, né? Será bem esclarecido, o homem será bem esclarecido. Então, olhem só. Então, nós vamos ver. Jesus, ele mostra claro para eles naquele momento que ainda não podia falar tudo. A gente vai lembrar naquela passagem da multiplicação dos pães e peixes, que Jesus deixou bem claro que em todos os 4 evangelistas, quando eles relataram aquilo, que sobejou, que sobrou 12 cestos de pães. Então Jesus mandou recolher para que nada se perdesse, sobraram 12 cestos de pães. Qual é a representação disso? Que somente aqueles 12 apóstolos estavam com condições de aprender um pouco da realidade, um pouco da verdade, aliás. Né? Então, porque os outros, a gente vai ver, se a gente for olhar a multiplicação dos pães e peixes, as pessoas estavam preocupadas no fenômeno, né, de milagre, de cura que Jesus está fazendo, mas o conhecimento, ele quis deixar bem claro que é o importante, e que somente aqueles 12 apóstolos tinham condições de absorver um pouco do conhecimento que coube a eles depois, né, levar o caminho de Jesus ao povo, né, quando Jesus vai, depois da crucificação. Então Jesus vai mostrando que naquela época ele ainda não podia falar tudo. E a gente pensa assim, nos dias de hoje, quantas pessoas, porque não conhecer a doutrina espírita, não conhecer o caminho de Jesus é uma coisa, mas o negócio é quando a pessoa conhece e não põe em prática. Né? Eu me lembro da passagem por volta de 1904, como deu o livro de Barçanufo. Ele tem um sonho, quando ele se torna espírita, ele tem um sonho em que ele se vê subindo, né? Aí, de repente, ele para numa relva assim, vai andando e se depara, né, com Jesus. Ele para, quando vê Jesus, começa a chorar, e Jesus estava chorando. E ele pergunta: por que choras? Aí Jesus não respondeu nada, ele: por que choras? Choras pelos homens que não te conhecem? E Jesus disse: não, choro pelos homens que me conhecem e não seguem o meu evangelho. Isso para ele foi importante, ele levou muito tempo para contar esse sonho, mas foi por volta de 1904. E quando ele sonhou isso, para ele foi primordial, que aí todo aquele movimento que ele tinha em prol do próximo, aí realmente que ele continuou se doando. E aí a gente vê, de 1904, por aí, 1910, quando ele revela para as pessoas o seu sonho, a gente vai ver que muitas pessoas ainda não se dão conta da responsabilidade que a gente está fazendo aqui no planeta, crescimento espiritual. E tem gente que tem capacidade de dizer que está fazendo alguma coisa que está errada, vou pagar na próxima reencarnação, vai custar muito quando chegar lá, né? Vai se cobrar muito. E a pessoa não tem a noção que o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos em busca do nosso crescimento espiritual. Então, cabe a nós buscar o caminho e tentar nos transformar, né? Então aí Jesus disse sobre o Consolador. Então, naquela época Jesus não poderia falar tudo, porque não tinha condições do homem ter entendimento. Mandaria o Consolador. Ó, nós sabemos que o Consolador é a doutrina espírita, que sai através do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, trazendo toda a doutrina de Jesus. E a doutrina espírita, ela é consoladora por quê? Primeiro, eu acho que é primordial uma coisa que a doutrina espírita mostra para nós: somos imortais.
Olha, se nós somos imortais, o que perece é o corpo. Então a gente nunca vai pensar em suicídio. Eu não vou conseguir me matar, né? Até que se diz que o espiritismo veio matar a morte, né? E aí todo mundo sabe que não há possibilidade de você se matar. E aí que eu vou falar do Rossano, que eu estava comentando com ele. Tem uma passagem interessante numa das palestrinhas do Rossano, que palestra não, palestra, né? Mas é que eu peguei um pedacinho, isso eu falei palestra, um pedacinho que às vezes eles mandam pra gente pelo Face ou no YouTube. Então ele estava contando, que é uma coisa interessante. Ele chegou um dia, jovem, chegou para a mãe e disse assim: mãe, eu vou me embora de casa. Minha mãe: não vai não, eu tenho que ir embora. E ele cismando que tinha que ir embora, e ela falou: ó, vai dar tudo errado. Ele: não faz mal, mas eu vou. Ela falou: só tem uma recomendação para você, volte vivo. E não foi ele, né? E aí, as coisas que ele pretendia fazer, coisa deu tudo errado. Ele foi para os fundos do poço. E um dia, ele morava num prédio de 3 andares, ele vai para a sacada e fica estudando como ele podia se matar, entre aspas. Ele fica, me jogar desse jeito, ou do outro. O medo dele era ficar tetraplégico e não morrer, entre aspas. Mas, de repente, né, ele acorda. Então, nossa, como eu sou burro. Eu sou espírita, eu sei que a morte não existe, desistiu. Então esse pedacinho dessa passagem dele ela é interessante, que serve para isso que a gente vai falar agora, e serve também como exemplo do filho pródigo, porque ele volta a casa, realmente ninguém cobrou nada dele, diz ele que chegou, ficou no sofá, o irmão mais velho ficou acarinhando, a mãe não cobrou nada, e aí ele, como espírita, queria frequentar um centro, mas estava com vergonha de frequentar o centro que ele sempre frequentou. Abriu um próximo e falou: vou nesse que ninguém me conhece. Lá foi ele. Aí não levou muito tempo, o mentor da casa o chama e falou assim: meu filho, naquele dia você deu tanto trabalho pra gente, até fazer você lembrar, nas 3 vezes que você tentou se jogar, fazer você lembrar que você é espírita e é imortal. Então, eu acho primordial dentro dessa visão que a doutrina nos dá, que somos imortais. Quem sabe não vai se suicidar. Outra coisa importante que realmente mostra essa faceta de consolação que a doutrina traz, é que a gente entende que estamos sob a lei da reencarnação. Olha, a lei da reencarnação, ela vai nos consolar pelo seguinte: determinadas coisas que nos acontecem, a gente fica sem saber por que eu estou passando isso, né? Pode-se falar assim: não fiz nada nessa encarnação, ela está passando essa situação. Outras a gente até cata, né? Que nem eu. Eu sou diabética, mas já fui muito prevenida, né? Para tomar cuidado, não me tornar diabética, mas eu fiz Covid de novo, né? E eu me tornei diabética. Então eu sei que nessa reencarnação eu procurei isso. Não sei nem se tem a ver alguma coisa com outras reencarnações. Mas nessa eu sou diabética porque eu procurei. Eu fui pelo caminho errado. Agora, outras tantas situações, por que eu estou passando? Então, às vezes nessa reencarnação não tem a resposta, mas nós sabendo que nós estamos vindo de tantas outras vezes ao planeta, numa continuidade de crescimento espiritual, a gente está resgatando aquilo que nós precisamos resolver nessa reencarnação. E a coisa que é interessante também, que a gente vai ver, porque a gente sabe que a grande maioria de nós está na prova, planetas de prova e expiações. Expiação é quando o espírito ele tem que reencarnar, mas ele vai adiando na espiritualidade, vai adiando, aí chega um dia que a espiritualidade fala: não, agora você vai que vai, e a coisa vai ser mais pesada ainda, porque ele estava retardando, né, a oportunidade de se refazer. Mas é como eu estava falando, a grande maioria de nós está na prova, nós temos as condições de escolher alguma coisa que a gente acha que seja primordial na próxima reencarnação. A nossa consciência é um pouco mais, né, ampliada. A gente pode programar, por exemplo, não quero ser egoísta. E aí
nós vamos ter possibilidade do exercício de não ser egoísta na vivência dos problemas. Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza, se está acontecendo, seja o que for, porque Deus permitiu, eu posso programar e não acontecer. Ser outra, na visão de Deus, seria outra prova. Então, a gente tem essa certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, por mais difícil que possa acontecer. Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá no Bezerra, e aí eu estava falando isso, e de repente eu olhei para uma mocinha que estava aqui na minha frente, lá o rosto dela estava muito interessante. Eu falei para ela, ó, eu vou ler seu pensamento. Ela, ué, você lê pensamento? Eu falei, não, mas o seu eu vou ler, quer ver? Quer apostar? Você está pensando assim, será que eu programei isso para a minha vida? É isso que eu estou pensando. Eu falei, você demonstrou do seu rosto. Mas por quê? Que você lá estava com uma visão mais ampliada e escolheu essa prova. Para você vivenciar essa prova. Para quê? Para você crescer. Então, como a gente vai crescer espiritualmente? É uma coisa que é fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Fácil porque você tem um caminho. Difícil é você se enquadrar nesse caminho que Jesus traçou para nós. Então, para a gente se enquadrar nesse caminho, a gente tem que fazer uma viagem muito difícil, que se chama ao interior de nós. Porque Jesus disse que nós temos o reino de Deus. Ele está em nós, mas nós não estamos nele, porque as virtudes ainda não afloraram. Pode ser que algumas já tenham aflorado, mas a grande maioria ainda está por aflorar. Então, quando a gente vai fazer essa viagem, a Joana de Anjos chama a atenção que a gente tem que ser bem humilde, né? No reconhecimento dos nossos erros. E que a gente não pode se achar melhor do que os outros, que ser orgulho. Então, se eu sou afeita a erros, eu vou detectando esses erros. É o momento primordial para que eu faça a mudança. Eu estou enxergando o que eu já estou fazendo de errado. Enquanto a gente não enxergar, não vai poder melhorar. Mas se eu enxergo o erro que eu estou cometendo, é a minha oportunidade do refazimento. Então, Emmanuel chama muita atenção para nós da importância de nós transformarmos os nossos sentimentos. Por quê? Se você tem um bom sentimento, suas palavras, suas ações, seu pensamento, tem uma coisa que é boa. Falando igual Chico, se você não tem, ainda não é muito bom, tudo que virá de você também não será muito bom, né? Então, o que é que o Emmanuel chama atenção? Porque ele diz assim, quando você se depara com uma situação, o primeiro impulso seu é o seu sentimento. Se você pode ser uma pessoa boa ou ruim, vai ser demonstrado ali. No segundo seguinte, você consegue escamotear, você já consegue, né, disfarçar. Então, o que acontece conosco? Não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha, diário, em que a gente tem que fazer um esforço muito grande para essa modificação. Mas ela acontece. A gente tem exemplos, né, da Maria Madalena, Paulo de Tarso, outros tantos que a gente vai ver que se forçaram a se modificar. E muita gente diz, ninguém muda. Muda. Eu não posso mudar ninguém, eu posso ter o meu pensamento em relação à pessoa para ela mudar, para ela melhorar, mas só ela pode fazer a diferença, só ela pode trabalhar. Então, como que a gente pode fazer esse trabalho, né, de transformação? É quando a gente estiver aprendendo a orar e vigiar, estar ligado à espiritualidade maior e vigiar para errar menos, né? E aí, fazer esse esforço. A gente até pode fazer como Santo Agostinho, né? E todo final do dia ele fazia um balanço do que ele fez de bom, ele ia repetir o que ele fez de errado, ele ia se transformar, tentar melhorar. E a gente consegue, realmente. Agora, quando a gente tem essa preocupação da modificação, de aproveitamento, da reencarnação, nós vamos bater naquela frase que Jesus falou: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque na medida em que você consegue se libertar de uma mazela, de um erro, para transformar em virtude, você está se libertando daquele problema. Então, o que é primordial para nós, entendendo como Jesus chamou a atenção do Consolador? Saber que através
da doutrina espírita, né, que dá o caminho de Jesus, que dá a explicação de como nós vamos vivenciar esse caminho, porque ela traz para nós as ferramentas de como vamos lidar com essas situações, mostrando para nós a importância do perdão, a importância de não ser egoísta, não ser orgulhoso, ter paciência, indulgência, compaixão. Como que a gente vai pensar? Se nós tivermos um lar, o quanto que nós não vamos poder exercitar, às vezes num dia, umas horinhas? Porque são pessoas diferentes que estão ali convivendo com você, são pessoas que estão ali com você, que não é à toa, e que muitas vezes bate de frente com você, e você vai ter que ter aquele jogo de cintura de viver ser carta viva do Evangelho. Que você, em determinados momentos, você vai ter que ser tolerante, tem que ter paciência, desculpar, ter indulgência, perdoar, ser resignado. Então você tem uma visão de que o que está lhe acontecendo é bom para você. Então se quebra aquela visão de castigo, de erro. E dentro do quadro que a gente vive, que ninguém tá livre dos seus problemas, você vai ter uma visão diferente. Você está vendo que Deus está permitindo que você passe aquele problema para você poder crescer. Por isso, a fé inabalável, como Jesus chamou a atenção, é importante. Você saber, só me acontece o que Deus te permite. Porque muitas vezes a gente pede coisas que na realidade não nos acontecem e que a gente fica às vezes triste, desanimado, né? E a gente sabe que quem é novinho que nem eu, né? Então passa os anos, às vezes você desejou muito uma coisa, não foi dado você, e você chega lá, né? Mais pra frente da sua vida e você vai dizer assim, graças a Deus, o que eu queria, esse legal para mim. Isso, dessa maneira que eu estou vivendo, realmente foi a melhor escolha, vamos dizer, de Deus. Então, a gente vai entendendo que a doutrina está aí, que é o Consolador prometido por Jesus, né? E que ele trouxe para nós essa oportunidade, essa promessa do Consolador que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Lembrando que nós estamos aqui para isso, né? Nosso objetivo é chegar à angelitude, ou plenitude, como diz a Joana de Ângeles, que é uma perfeição relativa. Porque tem gente que diz, vamos ser perfeitos. Não dá. Perfeito é só Deus. Mas nós vamos chegar a uma perfeição relativa. Nós estamos aqui para buscar isso. Então, cada um de nós que tem essa consciência de se transformar, vai aproveitar a reencarnação. Mesmo que cresça um pouquinho, mas a gente vai aproveitando. Por isso que é muito bom a gente estar sempre em estudo, ouvindo palestras das outras pessoas, estudar em casa, buscar, porque muitas vezes a gente, quando faz uma leitura assim, a gente não capta toda a mensagem que Jesus quis deixar para nós. Algumas parábolas, por exemplo, elas são difíceis. E que você tem que estudar para entender o que ele quis trazer para nós. Então, Jesus falou assim, não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Essa era a metodologia de Jesus, né? Falar para aquele povo simples, na linguagem dele, e de algumas vezes usando de umas metáforas justamente para fazer com que o homem ficasse querendo, né? Decifrar aquilo ali e está preso à sua palavra. Porque às vezes eu acho interessante, assim, em determinados estudos, quando se apresenta uma história que vá fundamentar aquilo que você está falando, as pessoas guardam melhor. Esse era o método dele, né? Então Jesus fala assim, ó, para João, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore em segredo do seu íntimo, no silêncio das suas esperanças e aspirações mais sagradas. Então ele está mostrando a importância da oração. A oração é aquele momento em que você está se levando até Deus, né, seu pensamento, abrindo um canal para a espiritualidade maior te ajudar, porque a gente nunca está só e a gente está sempre sendo
né, ajudado pelos nossos amigos. Então ele faz essa recomendação. Não esqueci de pedir que orem, né? Lembrando então que Jesus deixou bem claro para nós o poder da oração. Gente, a gente sabe, né? Ao ver a vida de outras pessoas, ou a nossa, quanto que uma oração às vezes ela é capaz de uma transformação. Porque é aquele momento que você pede, e se às vezes você não tiver merecimento, existe o que se chama misericórdia de Deus. Às vezes o esforço que você faz em tentar melhorar não consegue, mas você está lá. Então Deus já olha você com os olhos misericordiosos e muitas vezes você consegue aquilo que vai ser bom para você. Né? Então, orar, e aí Jesus chamou a atenção. Como orar? Precisamos orar com voz alta, como ele faz aquela passagem, né? Lá no templo, o fariseu e o publicano. O fariseu se enaltecendo, falando alto, que ele pagava imposto, que ele fazia isso, que era aquilo, como se ele fosse o melhor, enquanto que o publicano, orando, não tinha nem coragem de levantar os olhos e se dizendo pecador. Então Jesus falou, como vamos orar? Né? E a gente tem que orar, não precisamos usar muitas palavras. Uma oração ela pode ser assim, dessa maneira. Deus, olhe por mim. Meu Deus, estou aqui. Nossa Senhora, olhe por mim. É uma oração. É o momento que você faz a ligação com Deus, né? Então isso é muito importante, e saber que a oração ela tem que partir do nosso coração. E Jesus disse, cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo um santuário divino da fé, da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Mas que você então ore com fé, para que você faça essa ligação, para que você possa estar sempre amparado, né? Porque se a gente não fizer a nossa parte, muitas vezes a espiritualidade, dependendo do que a gente está fazendo, você é obrigado até a cruzar os braços, esperar o momento em que você acorda, o momento que você pede, né? Então é muito importante o que Jesus chamou de a nossa atenção para a fé inabalável, né? É muito importante que a gente entenda tudo que nos acontece é para o nosso bem, né? E que a gente possa trabalhar em nós para que essas virtudes, né, elas se aflorem, né? Como eu disse, através do nosso conhecimento a gente vai se libertando, né? Então Jesus também chama a atenção que cada um de nós tem um caminho a seguir, né? Cada um tem a sua trajetória, né? E aí, o que importa para nós, a cada um de nós, é buscar a oportunidade do refazimento. E Jesus deixou bem claro que a gente vai conseguir, porque ele disse, eu venci o mundo. Ele não falou, eu venci o mundo, eu venci o mundo. De todas as tribulações, todas as tentações, ele venceu. Mais tarde a gente vê que Jesus também deixou claro que a gente pode tudo o que ele fez ou muito mais dos que tenhamos coração. Então, a gente sabe que é difícil, né? Mas que nós temos condições de vencer e de ultrapassar esses obstáculos. Continua no texto. Diz Jesus, a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Nós temos que estar ligados ao Criador e através das nossas preces essa ligação é feita, né? Então Jesus chama a nossa atenção da importância da fé. E ele esclarece ainda nesse texto o seguinte, há pessoas que somente suplicam, só pedem, sem fazer nada. Ele diz que são as pessoas que ignoram a oportunidade do refazimento. São os ignorantes que só estão pedindo. E ele fala também daqueles que só ficam louvando a Deus sem fazer nada, como se fossem preguiçosos. Né? Acham que se rezando, uma nada vai cair do céu. E a gente sabe, faça a sua parte no céu fará dele, né? Então Jesus esclarece o que é na realidade a oração. Ele vai nos dizer o seguinte, eu acho que dentro de todo esse estudo, o que mais importante vai ser esse pedaço aqui.
Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e pelo seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. Na exaltação, na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, pois ciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então aí está, todo aquele que vai trabalhar pelo bem, seja com as mãos do pensamento, é o seu filho que ora. O amor. Nós vamos falar daqui a pouco a importância do entendimento, da vivência do amor. Esse que nos faz crescer. É a nossa vontade de fazer algo pelo próximo, exercer o amor incondicional. Isso vai nos transformando, isso nos vai dando condições de realmente melhorar. Então a gente vai lembrar de pessoas como Madre Teresa de Calcutá, como Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, né? Quando Bezerra de Menezes desencarnou, ele ficou até assustado com a quantidade de espíritos que estavam ali esperando, porque ele os ajudou. Ele viveu realmente também para o próximo. Então, isso que Jesus fala, chama atenção. Aquele que trabalha com a sua mão, pensamento em relação ao próximo, esse é o filho que ora, né? Então, e André Luiz também muitas vezes chama atenção sobre isso, né? Então é isso que a fé é inabalável, né? Lembrando então que a coisa mais importante desse texto que eu achei é isso: todo aquele que trabalha pelo bem, com as suas mãos e o seu pensamento, esse é o filho que ora. E aí a gente vai fazer uma ligação para nos lembrar logo de Tiago, né? Tiago que disse o quê? Assim também é a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então não adianta você ter fé e não fazer nada em prol do próximo, né? Então Emmanuel, lá no Fonte Viva, ele diz o seguinte: a fé inoperante é o problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que os materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Tem aquele negócio, você tem fé, mas se você não fizer alguma coisa pelo bem do próximo, é nada. É nada. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, naquela passagem da figueira seca, né? Quando Jesus vem em abril, não era tempo de figo, mas Jesus está passando, chegando a Jerusalém, está aquela figueira frondosa, cheia de folha, e lá foi Jesus a oferir-se, já tinha figo. Aí a gente vai pensar, quando Jesus vai em tempo que não tem figo? Porque os figos, nessa época, eram aquelas bêbadas que estavam começando, e só lá para mais junto vai dar figo. E como que Jesus, então, em abril, sabendo que não tinha figo, vai lá conferir se tem figo? Mas isso porque já existia, há 7 séculos antes, Oséias, Miqueias, Jeremias falavam desse fruto temporal. Então, tinha uma coisa que poderia acontecer nesse figo. E o que é, na realidade, essa aferição que Jesus foi fazer em relação àquela figueira? Se ela tinha folhas, deveria ter figo. Então, se há 7 ou 8 séculos antes se falava do figo temporão, e que a gente tem que lembrar que Jesus, ele disse bem claro que ele veio cumprir todos os profetas, eles falavam, né, pela boca deles, falavam que Jesus trazia para o homem. Ele veio cumprir a lei e todos os profetas. Naquele momento que ele vai oferir essa figueira, é como se ele dissesse: chegou a hora de eu cumprir a profecia de Miqueias. Não há figos na figueira, que eu desejaria comer. O que significou na realidade isso? Foi que Jesus mostrou que ele deu 1000 anos de conhecimento para aquele povo que sabia, tinha todo o conhecimento, mas eles eram incapazes de fazer uma caridade. Então, na realidade, eles só entesouraram o conhecimento e não praticavam. Então, é isso que Jesus está falando. Obras. Trabalhar em prol do próximo. Porque senão não adianta nada. O Bezerra, naquele livro Recados do Meu Coração, ele diz: não podemos mais ficar só entesourando conhecimento. Nós temos que arregaçar a manga e ir em encontro do próximo. É exercício
do amor, né? Então é isso que Jesus quis falar aqui, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. E o Emmanuel dá um exemplo. Eu pego uma semente, boto ela aqui e fico namorando a semente. Não planto, não rego, ela não vai dar fruto nenhum, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? E lembrar que realmente toda a mensagem de Jesus está calcada no amor. Ele foi por amor, mostrando que Deus é só amor. Então o que Jesus trouxe para nós de importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente pensa, como que vão amar a Deus? Se a gente perguntasse que todo mundo vai dizer que ama a Deus. Mas até que ponto? Você vai questionar Deus ou não vai questionar? E você não tem ainda entendimento, porque João Evangelista disse, como vamos amar a Deus se a gente não tem capacidade de amar o irmão que vemos? Como vamos amar a Deus que não vemos? E numa palestra do Bolsonaro, eu falo palestra porque é um pedacinho só, que eu vi, que me mandaram, e ele falou assim, nós vamos ter que chegar a um ponto em que, quando a gente abrir a porta, olhar para um desconhecido e amá-lo como a gente ama a nossa mãe. Agora ainda está impossível, mas nós vamos chegar lá. Nós estamos caminhando para isso. Então, quando a gente conseguir amar realmente todos que estão à nossa volta como verdadeiramente irmãos, nós estaremos amando a Deus. Porque às vezes as pessoas falam, tem gente morrendo do outro lado do mundo, não me interessa, não me diz nada. Diz, nós são nossos irmãos. Né? A gente pertence a uma família universal. E falando sobre isso, eu estou lembrando agora, uma palestra que eu fiz para os assistidos ali do Amor ao Próximo. Às vezes foi Amor ao Próximo. Então eu estava falando sobre a gente ter a família, né? As problemáticas que a gente tem com a família, que não é à toa, né? E aí eu brinco, quem é que não tem problema com a família, levanta o dedo. Ninguém levanta. Aí eu brinco, se alguém levantar o dedo, eu vou até lá cumprimentar. Temos um ET nos visitando, porque todo mundo tem problema. Aí eu estou falando isso, eu perguntei, a propósito, quem não tem problema na família? O garoto levantou o dedo, o João. Todo mundo olhou para ele espontâneo. Ele falou, não tem problema porque eu não tenho família. Todo mundo riu. Eu falei, mas vou te dar uma notícia, que você talvez não tenha acordado até agora. Eu sou sua família. Eu sou sua irmã. Todo mundo que está aqui é seu irmão e toda a humanidade é seu irmão, porque você pertence a uma família universal. O pai é o mesmo. Ele ficou tão assim. Mas então só vamos amar a Deus quando nos amarmos. E aí Jesus continuou, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Uma grande sabedoria de Jesus. Como você vai amar alguém se você não se ama? E amar a Deus, o irmão deixou bem claro, amor dos tantos. Amar a Deus, fazer caridade, aqui, agora, hoje, sempre, condicionalmente. Então tem uma passagem de Jesus que mostra pra gente bem isso aí. Jesus ia caminhando com os apóstolos, Pedro ia lá na frente, Jesus na retaguarda, e quando ele olha assim, tem um leproso estendendo a mão para Pedro. E Pedro, com medo de se atrasar, fez depois. Aí Jesus chamou a atenção de Pedro, pediu para ele parar e esperá-lo. Quando eles emparelharam, ele disse, Pedro, aproveita a oportunidade que a providência divina está te dando agora e faz o que você acha, porque Jesus não impôs nada. Pedro entendeu a mensagem, Jesus deu um pedaço de pão para o leproso e continuaram caminhando. Na volta, quando eles estão andando assim, eles estão vendo lá 2 homens fazendo uma cova, enterrando o leproso, mas Pedro viu que o leproso começou a comer o pão. Então fazer no momento em que a necessidade acontece. Não vamos deixar para depois, porque o depois pode não acontecer. Então, como é importante a gente exercer essa caridade, né? A hora em que ela se apresenta. O Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, ele diz assim, ó, fala dos obreiros sem fé e cita Tiago. Ele fala, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Emmanuel, sobre isso, ele fala, em todos os lugares vemos obreiros sem fé espalhando inquietação e desânimo. Ele fala sobre isso. A importância do trabalhador na série espírita, os trabalhadores de última hora, como somos, que a gente tem que se empenhar em fazer a nossa parte. Né? A gente tem que contribuir para o crescimento espiritual nosso e dos outros. Então, nós não podemos ser aquelas pessoas que vão mostrando não ter fé.
E a gente pode estar passando o que estiver passando, e a gente tem que estar lá, firme e forte, né? Às vezes eu falo para algumas assistindo, falo para elas, vocês, às vezes vem a gente chegar aqui, sorrindo, né? Porque a gente não pode chegar triste e trazer o nosso problema para vocês. Se eu venho falar em Jesus, eu tenho que estar feliz. Mas não podem ter a certeza de que nós passamos tribulações como todo mundo, né? Mas a nossa proposta de vir falar de Jesus tem que nos trazer, nos mostrarmos fé, alegria. Embora que a gente às vezes, né, tá balançando, mas a gente tem que firmar na fé para a gente continuar a nossa caminhada, né? Então a gente, Emmanuel chama a atenção do trabalhador dentro da importância do serviço na seara espírita. Não te concentres na fé sem obra, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagras à ação sem fé, poder divino. Então, ação com fé com ação, porque senão nós não vamos produzir nada de bom. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus, né? Então a gente nunca pode se envaidecer daquilo que faz. Na realidade, nós vamos exercendo através da fé obras na felicidade comum, como diz Emmanuel. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum. E o Senhor conferirá à nossa vida indefinível acréscimo de amor, sabedoria, beleza e poder. Então, o Emmanuel, ainda na Fonte Viva, ele fala o seguinte: quem puder receber uma gota de revelação espiritual no íntimo do seu ser, demonstrando amadurecimento, ele precisa de exercer de imediato um posto de serviço a serviço do bem comum. Então não adianta tesourar conhecimento. O que interessa para nós são as obras que nós vamos fazer em relação às outras pessoas, né? E aí Emmanuel fala da importância, né, de também no Fonte Viva, possuímos o que damos, né? Então, como a gente vai lembrar que é mais bem-aventurado aquele que dá que aquele que recebe. E quem recebe? A gente recebe. Então é muito bom que a gente entenda o nosso papel nesse crescimento espiritual, que não só para nós. Nós estamos imbuídos dentro de um quadro de outros tantos irmãos que também estão querendo crescer espiritualmente. E que a gente saiba, né, fazer o nosso papel, sendo, como eu digo assim, a carta viva do Evangelho. O que é a carta viva do Evangelho? Você vivenciar o Evangelho no seu dia a dia. Claro que a gente vai errar, porque a gente é feito a erro, mas que a gente se policia, orar, vigiar, para a gente ter a possibilidade de crescimento espiritual. E muitas vezes nós, calados, podemos ensinar muitas pessoas a nossa maneira de ser. As pessoas vêm e vão ver realmente agindo de acordo, né, com o Evangelho de Jesus. Então é isso que cabe a nós ver essa importância, porque a gente sabe que todas as vezes que nós damos alguma coisa, nós vamos receber com certeza, né? E a gente, para ter um entendimento melhorzinho, como Jesus fazia com as parábolas, eu vou falar de uma parábola, mas não estamos passando, porque essa parábola é difícil, que é do mordomo infiel. Para analisar ela, tem que ser uma palestra inteira, uma hora e tanto. O que é a parábola do mordomo infiel? Ela é o seguinte: um senhor tinha um mordomo para tomar conta das suas contas. E aí, de repente, ele descobre que esse mordomo estava desviando dinheiro. Chama o mordomo e diz: está despedido. Só que ele não denunciou esse mordomo à polícia, né? Ele usou de misericórdia, ele não denunciou. E o mordomo ficou desesperado: o que eu vou fazer agora? Eu não sei plantar, não vou poder ficar pedindo esmola. Então ele agiu rapidamente. Enquanto que todos os outros trabalhadores, os trabalhadores que trabalhavam nessa terra do Senhor, ele chamou todo mundo e falou: vamos fazer um acerto de conta. Você que está devendo 100 sacos de trigo, põe aí 80. Você que está devendo não sei quanto de azeite, põe 50. E ele foi fazer uma conta assim doida, né? Todo mundo ficou feliz.
todo mundo ficou feliz, achando que era o patrão que estava dando essa misericórdia para todo mundo. E ele foi esperto, ele pensou, vou usar da mesma misericórdia que o meu senhor usou comigo. Vamos ver o que vai dar. Porque aí ele pensou, se ele me despede, pode ser que alguém aqui me contrate, né? Então, o Caligares, ele faz uma interpretação dessa parábola, que se a gente for interpretar o pé da letra, parece que Jesus estava aplaudindo quem faz coisas erradas, ou ruim. Nós vamos ver qual é a interpretação real disso aí. Então, a gente vai pensar assim, o rico proprietário, que tem poder absoluto sobre todo o universo, é quem? Deus. Quem é que é o mordomo? Todos nós, que vamos, né, manipular as coisas que Deus nos dá, porque são empréstimos, não é nosso. A fazenda é todo o planeta, que é o palco da nossa evolução. Então, Caligares diz assim, os bens que nos foram dados a administrar, seja propriedade, fortuna, posição social, família, é empréstimo. Tudo, nós somos usufrutuados, tudo pertence a Deus. E tudo que está à nossa volta é para a gente usar em benefício geral, não é só para nós. Então nós, na realidade, somos usufrutuários. E tudo aquilo que a gente tem, como um bem material, né, ou título, ou qualquer coisa qualquer, a gente não vai levar. Caixão não tem gaveta, né? E o que a gente, na realidade, vai levar para a pátria espiritual? Que lá é o nosso lar. Vamos levar as nossas virtudes. E outra frase que o Espírito adora. As traças não roem, né? A ferrugem não corrói, nem os ladrões roubam. Esse é o nosso tesouro, esse que a gente vai levar. Então, que a gente saiba aproveitar essa oportunidade. Caligares diz que a gente já abusou demais com a providência divina, malbaratando tudo aquilo que Deus confiou para nós, né? Então, ele fala como a gente deve agir com a inteligência, como esse mordomo da parábola. Porque ele diz assim, ó, o que esse mordomo fez? Para ter quem favorecesse quando ele tivesse demitido do emprego, podia então, naquele momento que ele estava fazendo amigos, conseguir algum cargo para ele. Então a gente vai lembrar de um grande conselho que Jesus disse, granjeai amigos. Como que funciona isso? André Luiz disse que isso não é promessa, isso é lei. Depois ajudar o rival. Ajudar ele no que ele está precisando. O que vai acontecer? Eu vou ajudá-lo a minorar, diminuir aquele problema que ele tem de resgate. Naquilo que eu me proponho ajudá-lo, eu também estou diminuindo o meu. O amor não cobra uma multidão de pecados, então o que eu vou ajudar alguém, estou diminuindo a dor dele, porque estou ajudando. Estou diminuindo a minha, porque, como vou repetir, o amor cobra uma multidão de pecados. E o que acontece na realidade em relação à espiritualidade? Os amigos espirituais dele vão falar assim, toma nota aí, como se fosse assim, toma nota aí do nome da Isarrita, porque o dia que ela precisar, nós vamos ajudar. É assim que funciona. É a lei da solidariedade, que a espiritualidade chama muita atenção, entre nós encarnados e desencarnados. Então, André Luiz diz que isso é lei. Em que você se propõe a ajudar aquela pessoa, você está se ajudando. E os amigos espirituais dela vão te ajudar. Quando você necessitar. Então, a gente tem realmente, observando outras pessoas, observando às vezes a nossa vida, quem a gente se propõe realmente a fazer o bem, né? Sem olhar a quem, sem ser em troca, quando você menos espera, que você está numa dificuldade, tudo bem. Às vezes por uma pessoa que você nem imagina. Porque é assim que funciona. A gente não vai fazer assim, ó, tô ajudando aqui, né? Tem aquele ditado quando a gente era pequeno, quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu me lembro muito bem, quando a gente era pequeno. Mas não é isso, a gente vai fazer com a proposta do amor. Um amor incondicional. Um amor não esperando uma troca, é desinteressado. Às vezes você vai fazer uma coisa com uma pessoa que nem você conhece. E às vezes eu conto, não sei se eu já contei aqui. Essa tia que está aí, tem uma tia de 91 anos que ela está aqui, que ela veio fazer um procedimento também na vista. Ela faz todo dia o seguinte. O filho dela sai e ela fica lá na janela. Aí reza para o filho dela.
passa uma pessoa, ela faz oração. Passa um carro, faz uma oração. E ela fica orando. Aí, isso foi no ano passado, ela liga para mim chorando. Izinha, não aguento mais. Eu falei, o que foi? Levei um susto, né? Chorando mesmo, não aguento mais, eu estou aqui rezando, não para de passar carro aqui nessa rua. Aí depois ela foi descobrir que tinha um problema lá na outra rua e toca que passa carro na rua dela. E ela está aqui reza, tá aqui. Aí eu olhei pro relógio e falei, peraí, pela hora que teu filho sai e pela hora que é, tu já rezou muito, né não? Para, descansa, deixa para amanhã. E eu fiz palestra ontem lá no Caritas e coube, né? Falei, ó, essa aí que eu falo, é ela que faz isso, e ela faz desinteressadamente. E aí a gente está com 91 anos, né? Quando tem realmente alguma necessidade, a coisa aparece. Porque ela faz com amor. É aquelas pessoas que estão passando, ninguém sabe que está levando uma prece, uma oração, né? De uma pessoa desconhecida. Por isso que Jesus chamou a atenção do granjear amigos, né? É que então a gente vai ver aqui a colocação de Caligares em relação a essa parábola, que diz assim: se assim agirmos, ganharemos a amizade e a gratidão dessas pessoas, né, felizes, que sofrem, que vão se solidarizarão conosco quando a gente estiver precisando ou quando a gente estiver desencarnando, né? Aquilo que eu falei, quando o Bezerra desencarnou, aquela multidão de espíritos sem agradecimento. Então a complacência do Pai Celestial está sempre olhando por nós quando a gente se propõe a fazer a caridade, o exercício do amor. No livro Pão Nosso, Emmanuel fala sobre o mecanismo da intercessão, que é isso aí. Porque se você vive só para o seu mundinho, não pensa em ninguém, o que você vai receber? Quais amigos que você vai conquistar? O que você vai ter de ajuda espiritual? Né? Se você só vive para você. Né? Então, quando a gente vai ajudar alguém, é aquilo que a gente vai fazer com amor. E vamos receber. Né? Então, Jesus disse que nós precisamos realmente ampliar nossos ciclos de simpatias espirituais, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: não importa que não sejamos merecedores dos bens que temos, que sejamos imperfeitos, isso não tem a menor importância, porque Deus se serve dos mordomos infiéis que somos. Deus se serve das criaturas imperfeitas para espalhar o seu amor, porque os dons são na realidade de Deus, né? Podemos ser instrumentos da misericórdia divina, diminuindo as dores dos semelhantes. Então, para a gente ir terminando, eu vou dar um exemplo, melhor não existe, que é um exemplo que é do Chico Xavier. Um dia o Chico chegou para o Emmanuel e falou que estava se sentindo muito mal, muito triste. E o Emmanuel falou, por quê? Ele, eu estou sentindo como se eu estivesse desabando de um prédio de 20 andares. E aí o Emmanuel falou para ele, fica calmo, Chico. Lembre o seguinte, a cada andar que você descer, terá a mão de uma mãe que você auxiliou. Né? E outra passagem linda do Chico também, é que ele fazia semanalmente uma visita a uma casa para fazer o culto no lar, e tinha uma menina que tinha problema acho que era paralisia mental. E acho que o nome dela era Valéria. E o Chico sempre ia lá, levava uma rosa para a menina, né? E fazia um culto com eles. E sempre ia falar para ela que ela tinha sido uma linda bailarina, uma mulher muito bonita. E aí, nessa continuidade, um dia de ir lá, um dia ele chegou para eles e falou, hoje a Valéria vai falar. E ficou todo mundo na expectativa. Acabou o culto. Ele chegou para ela, vamos falar, Valéria. E ela fazia um esforço e nada. Fala, Valéria, fala aí, nada dela falar. E aí ele falou assim, pelo menos fala Jesus. E ela fez um esforço muito grande e falou, Jesus. Passados-se uns anos. Antes de acabar de falar. Ele na semana seguinte, achando que ele ia, né, conseguir mais palavras dela, tinha desencarnado. Né? E passou um tempo, o Chico um dia, muita dor no peito,
Eles vão, o espírito chegar e dá um passo nessa região, não fala nada, dá um passo. E fez uma continuidade todos os dias numa semana. E aí, na outra semana, o Chico teve que, acho que foi quando ele teve ele foi internado. Está lá no hospital, de repente aparece o espírito, fazendo a mesma coisa. Aí ele resolveu falar com ela. O espírito falou assim: ô minha irmã, que pena que eu não te conheci antes. E ela falou para ele: não, Chico, você me conhece. Eu vou falar uma palavra e você vai lembrar de mim. Jesus. Então é isso aí. Quando a gente dá de coração, a gente vai seguir. Por isso que esse estudo, comunhão com Deus, é importante para a gente. Todos os estudos são importantes, mas para a gente entender como é importante que a gente esteja ligado a Deus através da oração, do nosso pensamento, né? Vigiando para que a gente erre menos, né? E tendo entendimento que a gente nunca está só, a gente está sempre sendo protegido pela espiritualidade maior. E que ontem, quando eu fiz uma palestra, estava me lembrando de uma coisa que eu coube no momento, que eu estou lembrando agora e vou falar, que eu achei muito interessante uma colocação do Bezerra de Menezes. Quando você está angustiado, o que acontece? Você perdeu a fé. Está sem a fé inabalável que a gente tem que ter. Você parece que fecha os ouvidos para a intuição dos bons espíritos, para te mostrar um caminho. Então ele disse o seguinte: quando você está angustiado, abre o seu coração com uma pessoa da família, com uma pessoa que você tenha confiança. E só falou isso. Eu fiquei pensando. Eu cheguei à conclusão que pode ser o seguinte: já que eu não estou abrindo espaço para meus amigos espirituais me darem intuição, eu conto para aquela pessoa. Meus amigos espirituais vão conversar com os amigos espirituais dela e através da boca dessa pessoa vem a solução, a luzinha lá no fundo. Então é onde que a gente vê, não estamos sós. Nós estamos sempre sendo amparados pela espiritualidade maior. Então, estar em comunhão com Deus é primordial. Estarmos orando e vigiando é o que cabe a nós para a gente conseguir caminhar melhor, mais facilmente, porque a gente tem muita coisa a consertar, né? Mas com fé inabalável, com conhecimento aplicado, a gente vai se transformando, a gente vai melhorando, aproveitando a nossa encarnação. Que Jesus nos abençoe, né? Muito obrigado. E nós que agradecemos esses momentos. Viu? Mas isso acontece fazer isso hoje, né? Oh, meu Deus, ela está não faz mal. No amor e luz. Isarri, nós é que agradecemos. Se nós sairmos daqui com o ensinamento dos tantos que você falou hoje, acho que eu estou satisfeitíssimo. Né? Mas que você leve um abraço para a Iná, um abraço para sua tia de 91 anos que está lá na sua casa. Nossa, e que você leve um abraço também a todos os trabalhadores do Centro Espírita Dom Pedro II. Né? E, se Deus quiser, talvez a Iná vai estar aqui com a gente dia 31 de janeiro. Eu vou ligar para ela ainda. Tá bem? Com certeza. E também agradecendo a todos pela presença. Foi uma palestra muito rica. Eu não consegui guardar todas as lições, não. Mas as que eu vou lembrar, principalmente hoje à noite, vão me ajudar demais agora. Tá? E lembrando ainda, gente, ela falou aqui do André Luiz, nós temos livro do André Luiz na nossa biblioteca. Rodolfo Caligares, nós temos o livro dele. Bezerra nós temos. Emmanuel nós temos. E nós estamos ficando preguiçosos para ler, tá? Todos nós temos que ler mais. A Rosa, a nossa coordenadora da biblioteca, se alguém quiser pegar algum livro aí, Joana, né? Nós temos muitos livros. Então é bom a gente ler, é bom a gente procurar. Por gentileza, podem procurar a Rosa, tá? Porque essas lições foram boas demais. Muito obrigado. Mais uma vez, Isa. Gente, alguns avisos aqui. Eu falei que ela é poeta, escritora e palestrante, mas faltou uma coisa. O trabalho que você faz na rádio, como é que chama a rádio? Agora não tem mais a Globo, que é que trabalha com a programação da Globo aqui, Juiz de Fora, mas eu trabalho na Trans FM. Na Trans FM, a Trans FM, você sabe... 87,5, é o Pedrosa que acordou, o modelo novo, ali de Nazaré.
gente, a Trans FM 87,5 é todo dia às 7h30 da noite. De 7h30 às 8h. De 7h30 às 8h. Quem quiser sintonizar, você, o Pedro, o José Geraldo Pedrosa. Tem outros que fazem. Também é, vez por outra, na semana tem mais outras pessoas. Isso, então, que você leve um abraço também para esses trabalhadores da Rádio Trans FM 87,5 de 19h30 às 20h. Queremos lembrar a todos que amanhã os associados estão convocados às 19h30 a reunião de associados. Vai ser a última do ano. 19h30 a primeira chamada. Lembrar também que nós teremos palestra no dia 13, a próxima quinta, e no dia 20. E nós teremos um recesso. Não teremos palestra dia 27 e voltaremos com o estudo no dia 7 de janeiro, que é uma segunda-feira. Então a primeira palestra do ano que vem vai ser no dia 10 de janeiro. E a última desse ano vai ser dia 24, e onde é que nós vamos encerrar as nossas atividades aqui na casa, porque lá fora as nossas atividades não podem parar, né? E vamos ver se tem mais alguma vez. Acho que não esqueci nada não, né? Então tá, eu vou convidar o Marcos para poder fazer a prece final e o passe coletivo. Agradecemos mais uma vez a todos pela presença. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece com os nossos pensamentos voltados a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior, aos amigos espirituais que tanto nos auxiliam em nosso dia a dia. Vamos agradecer por essa oportunidade que nos encontramos aqui no Centro Espírita Jerônimo Mendonça, essa oportunidade que vale muito para nossas vidas. Vamos agradecer a Deus, Jesus, a essa espiritualidade, pela vida que nos deram. Vamos agradecer pela água, pela chuva, pelo sol, pelo ar, por tudo que recebemos nesses nossos dias. Vamos pedir a Deus que ampare os nossos irmãos mais necessitados que nós, aqueles irmãos que passam por dificuldades e que muitas das vezes não sabemos, mas que passam e que aguardam por dias melhores. A esses nossos irmãos que se encontram nas ruas, que passam as suas dificuldades, e muitas das vezes, às vezes passamos e não percebemos, por eles pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos, nas casas de detenções, os leprosários, em toda parte onde houver choro e ranger deles, para que possam receber essa tua luz e esse teu amparo. Pedimos por todos esses, encarnados e desencarnados, para que juntos possamos caminhar um pouco mais em direção ao Mestre Jesus. Te agradecemos, damos por encerrar os trabalhos, dando muito graças a Deus. Assim seja.